nós fazemos aqui, e hoje não seria diferente. Mas parece que nesses dias, parece que nesse contexto tem tido um significado tão especial eu dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca e nunca, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias. Isso, Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Muitas pessoas têm me perguntado: pastor, o que o senhor tem a nos dizer sobre esse tempo? O que está acontecendo? O que está se passando nesse mundo? Qual que é a sua posição? Qual que é o seu posicionamento? E eu decidi trazer esse posicionamento hoje através de um sermão bíblico. Eu gostaria que você entendesse, gostaria que você compreendesse. E o tema desta mensagem é exatamente o meu posicionamento. Tudo isso que está acontecendo é um tempo de ajustes. Como você pode ver, um tempo de ajustes. Pastor, mas o que é isso, tempo de ajustes? Você já viu aquela cadeira que você tem na sua casa? Você compra ela novinha, ela está toda justinha. Mas com o passar do tempo, ela começa a relaxar. Ela começa a ficar folgada. Ela começa a ir para o lado. Por exemplo, eu me sento, mas eu não quero que ela vá para o lado direito, mas ela vai para o lado direito. É sinal que ela está precisando de um aperto. É sinal que ela está precisando de um ajuste. E repare, desde a criação, desde Adão e Eva, que o Senhor, Ele tem trago ajustes na nossa vida. Repare que em todo tempo, assim como a cadeira, assim como determinadas máquinas, assim como o motor de um carro, de uma moto, assim como tudo precisa de ajustes. Nós não somos diferentes. Só que nós vamos falar aqui de alguns ajustes que Deus, Ele está providenciando nesse tempo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Isso, 29. Eu quero que você acompanhe, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por ela nesse capítulo. Isto. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 14. Versículo 4 ao versículo 14. O texto diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Versículo 8.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não vos enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentai para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para o lugar de onde vos mandei para o exílio. Uau! Esse texto é tão especial e nós vamos correr por ele hoje. Eu gostaria que você não perdesse um minuto de atenção. Repare que nós estamos aqui a ler um texto que é um texto muito atual para os dias em que nós estamos vivendo hoje. Para os dias em que nós estamos vivendo hoje, esse texto ele é fantástico. Repara que tempo como este, nós temos vivido atualmente nas nossas casas. É como se nós estivéssemos exilados. Repare que é um pouco diferente, mas de uma certa forma não existe muita diferença. Porque o nosso direito de ir e de vir, ele está um pouco privado. Ele está um pouco enxuto. Ou seja, a liberdade que você tinha há 6 semanas atrás, você hoje não tem. Você está limitado, ou seja, de uma forma geral, nós não estamos vivendo a nossa vida normal. Repare, você que é empresário, você teve que fechar a sua empresa. Repare que você que tem um salão de cabeleireiro, por exemplo, você teve que fechar. Você que tem a sua empresa em outro ramo, você teve que fechar as portas. Repare que os grupos de crescimento, ele teve que ser feito de outra forma. Ou seja, nós já não podemos reunir mais nas casas, nós temos que reunir agora via online. Repare que as igrejas, nós não estamos reunindo mais aqui neste local. Nós estamos agora cada um na sua casa. Nós estamos cada um na sua casa, podendo conviver, podendo viver esse tempo. Mas repare que a nossa vida, ela foi completamente confinada. A nossa vida é como se nós tivéssemos entrado no exílio. Mas repare uma coisa interessante. Tiraram-nos o direito de ir e de vir. Tiraram-nos o direito de poder trabalhar. Tiraram-nos o direito de trabalhar de uma forma diferente. Mas uma coisa é certa. Em todo esse tempo, as coisas essenciais, ninguém pode tirar. A sua essência, quando eu falo coisas essenciais, eu estou falando das coisas que estão na sua essência. Nesse tempo, ninguém pode tocar na sua fé.
neste tempo, ninguém pode tocar na sua gratidão. Neste tempo, ninguém pode tocar na sua confiança. Neste tempo, ninguém pode tocar na sua salvação. Neste tempo, ninguém pode te impedir de adorar a Deus. Ninguém pode te impedir de adorar a Deus. Repare que as coisas essenciais, ninguém pode tirar. As coisas que estão dentro de você, ninguém pode mexer. Estamos vivendo um pouco exilado nesses dias. Estamos vivendo, repare, esse exílio que nós estamos vivendo hoje, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Esse texto, ele fala de uma carta que Deus manda para uma nação que estava no exílio. Esse texto fala de uma carta, este texto é uma carta de Deus para quem estava exilado. Esse texto é uma carta de Deus para nós. Esse texto é uma carta para mim, esse texto é uma carta para você. Esse texto é uma carta que foi usada para os exilados, mas hoje ela serve para nós. Hoje nós precisamos entender alguma coisa. Repare que nesse texto é muito interessante que, se você reparar, existem aqui orientações para os pais, existem orientações para as mães, existem orientações para as famílias. Repare que nesse texto, eles estavam em família. Eles tinham ali a sua família, eles cultuavam ao Senhor. Eu preciso que você entenda isso. Eles estavam no exílio, mas eles cultuavam o Senhor, eles tinham a família deles, eles tinham tudo ali, porém, eles estavam num local diferente. Porém, eles estavam em um local diferente. Repare que interessante, eles estavam na Babilônia, mas o templo estava onde? Em Jerusalém. Isso o que quer dizer? O que quer dizer isso? Eles estarem exilados na Babilônia, mas o templo está em Jerusalém. Isso para eles significava a vida espiritual. Significava para eles o centro religioso deles estavam em um local diferente. Preste bastante atenção no que eu quero te dizer. Preste bastante para você entender, para você compreender. Repare que esse povo tinha família, esse povo cultuava a Deus, isso ninguém tirou, como não tirou da gente hoje. Só que eles estavam longe dos templos. Eles estavam longe dos templos, porque os templos estavam em Jerusalém. É como se tivessem tirado a essência deles. É como se tivesse tirado o direito deles de ir, de vir. É como se tivesse tirado o direito deles de falar com Deus. Porque o espaço religioso, o centro religioso habitual deles não estava na Babilônia, estava em Jerusalém. Por isso, eles se viam nesse tempo meio termo. Eles não viviam plenamente tudo que deviam viver. E nesse tempo, alguns, preste bastante atenção, nesse tempo em que eles estavam na Babilônia, e que o templo estava em Jerusalém, em que eles estavam exilados, em que eles podiam cultuar, eles podiam estar próximos das famílias, mas eles não estavam no local, na terra que era deles. Alguns, nesse tempo, não conseguiram viver plenamente. Talvez hoje, você esteja na sua casa, e você está assim, eu estou aqui louvando ao Senhor, mas não é a mesma coisa. Eu estou aqui adorando ao Senhor, mas não é a mesma coisa. Eu estou aqui agora no meu trabalho louvando, mas não é a mesma coisa. Claro que não é. Sabe o que é que Deus está te ensinando, meu irmão? Deus está te ensinando, te ajustando a você valorizar algumas coisas. Deus está ajustando algumas coisas em você. Da mesma forma que ajustou neles. Repara que alguns desses, repara que eles podiam ter a família, como você tem aí na casa. Repara que você podia louvar o Senhor, como você está louvando aí da sua casa. Mas alguns se entregavam ao desânimo. Alguns se entregavam ao saudosismo. Ah, se fosse naquele tempo.
Ah, se fosse daquela altura. Ah, eu me lembro nesses dias quando eu louvava lá na casa da minha avó. Ai, quando eu louvava na casa da minha avó, o céu descia. Ai, quando eu estava naquela igreja tal, o céu descia. Ah, meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Aonde você está, o Espírito Santo está. Repare que talvez o que você está sentindo, eles também sentiram. Repare que eles se viam em um propósito que eles não entendiam. Quantos hoje estão nessa luta, nesse confinamento, nesse desafio, numa terra, você não pode congregar, você não pode viver, você não pode estar com a igreja, você pode estar com a sua família, você pode cultuar, e você está se sentindo perdido. Alguns de vocês já até fizeram oração pedindo perdão a Deus, porque você faltou culto sem necessidade. De tantos saudosismos que você está vivendo, de tanta tristeza, de tanta mágoa. Ah, Senhor, eu te perdoo porque um dia eu falhei o culto, porque eu podia ir, eu não fui porque estava desanimado. E agora estou me vendo numa situação dessa. Eu quero ir e não consigo. Eu quero ir e não posso. Eles, no meio desse exílio, eles não estavam conseguindo entender que existia um propósito. Existia um propósito. Repare que esse propósito desse povo aqui era um propósito difícil. Esse tempo era um tempo difícil. E esse propósito deles aqui não era um propósito de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não era um propósito de 1 ano, era um propósito de 70 anos. 70 anos. Durante 70 anos, esse povo estava debaixo de um propósito. Esse povo estava debaixo de um propósito. Um propósito esse que iria ser para ajustar algumas motivações, seria para ajustar algumas situações. Mas repare que é tão interessante que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao exílio, Deus não os abandonou. Deus escreve uma carta para eles. Eu acredito que muitos, neste momento, como eles estão exilados, você tem pensado assim: Deus se esqueceu de mim. O diabo mandou isso. Ah, por que o diabo fez isso? Ah, por que o diabo fez aquilo? Meu irmão, nada acontece se não estiver no propósito de Deus. Todas as coisas, elas cooperam para um propósito. Todas as coisas, elas cooperam para um objetivo. Todas as coisas, elas cooperam para aqueles que amam a Deus. Repare que Deus, através do seu profeta Jeremias, ele manda uma carta. E como ele vê o povo todo desesperado, ele vê o povo todo preocupado, o que o Senhor está fazendo, o que o diabo está fazendo, o que Nabucodonosor está fazendo, o que a Babilônia está fazendo. Não, para. Não dê culpas a quem não tem. Não justifique aquilo que é injustificável. O próprio Deus, nesse momento difícil, manda uma carta ao seu povo. Manda uma carta ao seu povo. E quando ele manda uma carta ao seu povo, eu entendo algo interessante, que em meio a essa confusão toda, Deus está mandando uma carta para nós hoje. E aí eu aprendo de uma forma muito especial, que a circunstância, ela não muda o nosso Deus. A circunstância, ela não muda quem é o nosso Deus. A circunstância, ela não muda o seu cuidado, ela não muda o seu zelo. Repare que mesmo em meio a essas dúvidas, mesmo em meio a essas dificuldades, o Senhor escreve uma carta de orientação, uma carta de informação, uma carta para que eles entendessem alguma coisa. Agora, repare que toda essa situação que nós estamos vivendo, toda essa situação que o povo exilado estava vivendo, não deixou Deus mudo.
O Senhor não estava indiferente. O Senhor não estava indiferente a nada. O Senhor estava atento a tudo. O Senhor estava atento a tudo. E enquanto Ele vê tudo, enquanto Ele ouve tudo, enquanto Ele está atento a tudo, Ele diz assim: espera aí que agora eu preciso orientá-los, porque eles não estão compreendendo, eles não estão entendendo. Repare, meu irmão, no deserto, Deus não deixou de falar. No Éden, Deus não deixou de falar. No exílio, Deus não deixou de falar. E hoje, com a pandemia, com o mundo todo alvoroçado, os presidentes não sabem o que fazem, os ministros não sabem o que fazem, os governantes nenhum, os reis, as rainhas não sabem o que fazem, mas o seu Deus sabe, o seu Deus pode, o seu Deus vê e o seu Deus comunica. Ele falou no Éden, ele falou no deserto, ele falou por meio de várias situações, ele falou no exílio e vai falar com você hoje. Ele marcou aqui um encontro para você. E ele está te dizendo aqui, meu irmão, eu quero fazer alguns ajustes. Eu quero fazer alguns ajustes. Nós vamos falar de 5 ajustes que Deus está fazendo nesse tempo. O primeiro ajuste, eu queria levar você ao versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e a todo, repare que ele está endereçando essa carta. Ele está endereçando essa carta. Ele está dizendo assim para o profeta Jeremias. Jeremias, escreva aí, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a todos aqueles que estão exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão passando por aquela pandemia Covid-19, a todos aqueles que estão passando agora pelo coronavírus. Aqui escrito, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Repare aqui, a primeira coisa que nós precisamos ajustar é o ajuste da perspectiva. Como é que você olha para isso? Como é que você enxerga isso? Você deve estar aí, mas o governo não fez isso, o governo não ajudou, o pastor não fez isso, o pastor não... Para de se tornar vítima. Para de se tornar vítima do Estado. Para de se tornar vítima dos governantes. Para de se tornar vítima da pandemia. Para de se tornar vítima. O Senhor está aqui dizendo, eu, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele está dizendo, vírgula, para bom entendedor, meia palavra basta. Todos vocês estão pensando que foi Nabucodonosor, ele falando para os exilados. Todos estão pensando que foi Nabucodonosor que mandou vir isso. Não. Tudo isso que está acontecendo é um ajuste de perspectiva. Você precisa olhar para isso, você precisa olhar para essa situação, e você precisa entender que por mais que 1000 morra, o Senhor continua no controle. Nós falamos hoje pela manhã, que Ele está no controle de todas as coisas. Nós falamos hoje pela manhã, que Ele controla tudo. Que o propósito dEle não muda. O controle dEle não está fora das suas mãos. Em tudo isto existe um propósito. E o primeiro ajuste que Deus quer fazer com esse povo e que quer fazer conosco é o ajuste da perspectiva. O que é que Deus quer me ensinar neste momento? O que é que Deus está me ensinando neste momento? Repare que a sua reação perante o Covid-19, a sua reação perante o coronavírus, ela está ligada diretamente
a sua perspectiva e a sua convicção. Sabe qual é? Nós estamos muito habituados. Olha aqui para mim. Nós estamos muito habituados a ser crente mimimi. Ele não prometeu vida cheia de flores, não, meu irmão. Ele prometeu ajustes também. No mundo tereis aflições. Você achava que as aflições era não receber no final do mês? Você achava que as aflições era ter um probleminha qualquer no casamento? Não. O próprio apóstolo Paulo disse: eu carrego no corpo as marcas de servir ao meu Deus. Tudo isso que está acontecendo agora é um ajuste de Deus com o seu povo. Deus está pegando o seu povo, opa, sua motivação está errada. Você está olhando para isso, você pensa que eu sou um Deus de mimimi? Não, eu sou um Deus que cuido em qualquer lugar. Eu cuido na bonança, eu cuido no deserto, eu cuido na Babilônia, eu cuido em Jerusalém. Eu cuido aonde você quiser, aonde você estiver, aonde você me deixar cuidar. Esse ajuste de perspectiva, nós precisamos, você pode ter certeza disso, que nesse tempo, o verdadeiro crente, ele vai manter firme. O verdadeiro crente, ele vai atravessar o Mar Vermelho. O verdadeiro crente, ele vai glorificar antes, ele vai glorificar no meio e ele vai glorificar no fim. Ele vai glorificar antes de atravessar, ele vai glorificar atravessando e ele vai glorificar depois que atravessar o Mar Vermelho. O verdadeiro crente, se você olhar, por exemplo, para Miriam não tocou o seu instrumento antes do mar abrir, Miriam só tocou depois. Não seja um crente desse nível, meu irmão. Seja um crente firme, seja um crente rijo, seja um crente que aguenta a tempestade, seja um crente que aguenta os vendavais, seja um crente que realmente está firmado na rocha. Está firmado na rocha, não está firmado no ministério não, viu, meu irmão? Está firmado na rocha, não é um bom trabalho não, viu, meu irmão? Está firmado na rocha, não tem nada a ver com você estar trabalhando ou não. Está firmado na rocha, está firmado nos princípios, e não altera a sua maneira de ser. A Bíblia fala daquele que é insensato e daquele que está na rocha. O insensato constrói na areia. O insensato constrói na areia. Oh, meu irmão, nós precisamos entender a nossa base. Se a sua base nesses dias não for a palavra, meu irmão, pode ter certeza que o vendaval vai te pegar. Você precisa entender que quando tudo correu mal no Éden, quando tudo correu mal no deserto, quando tudo correu mal na perspectiva de Adão e Eva, correu mal na perspectiva de quem estava no caminho, correu mal na perspectiva de quem estava exilado, mas na perspectiva de Deus estava tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperando. Você pode ter certeza, meu irmão, não queira mudar a perspectiva de Deus, não queira fazer com que Deus olhe com a sua ótica, não queira fazer, preste bastante atenção, não queira evitar que Deus cuide das nações. Ele prometeu na sua palavra que iria abalar as nações. Ele prometeu na sua palavra, porque todo o objetivo, todo o propósito de Deus é que todas as nações, toda língua professe o nome do Senhor Jesus. A terra precisa ser ajustada. As pessoas, as convicções, o modo de ver, a perspectiva precisa ser ajustada. E esse ajuste está sendo necessário. Você pode ter certeza que antes de Deus te dar o que você sonha, Ele vai te fazer ser aquilo que você quer ser. Preste bastante atenção. Antes de Deus te dar o que você sonha, Ele vai te ensinar a ser quem Ele quer que você seja. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E para isso nós precisamos entender que Deus, Ele não é como nós.
Deus não muda as prioridades dele. Deus, ele tem um propósito. Você pode falhar o propósito, você pode negar o propósito, você pode fugir do propósito, você pode fugir do objetivo, mas Deus, ele mantém firme, Deus, ele mantém focado. Quando o povo de Judá recebe a notícia que não foi ninguém, e sim o Senhor, tudo muda. A perspectiva deles mudaram. Quando o povo de Judá recebe esse primeiro parágrafo da carta, presta atenção. Quando o povo de Judá recebe esse primeiro parágrafo da carta, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim que eles recebem, o próprio Deus falando, foi eu que coloquei vocês nessa situação. Mas eu não vos coloquei nessa situação para vos matar. Eu coloquei porque eu tinha um propósito. E esse propósito sou eu que sei. Mude a sua perspectiva. Nós temos uma mania de colocar culpa no diabo. Nós temos uma mania de colocar tudo no diabo. O diabo não tem poder assim não, meu irmão. Nosso Deus é muito mais poderoso do que ele. O diabo só tem poder em cachorro morto. O diabo só tem poder naquele que não ora. O diabo só tem poder naquele que não jejua. O diabo só tem poder naquele que não lê a palavra. O diabo só tem poder sobre aquele que não tem fé. Se você está crendo mais no diabo do que em Deus, meu irmão, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra. Você precisa. Nesse primeiro parágrafo, Deus diz assim, muda a vossa ótica. Vocês estão pensando que foi Nabucodonosor que mandou isso. Não. Foi eu. Aqui, ó. Ele assinou. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele ainda faz. Olha, é como se ele dissesse assim, olha, aqui quem está falando é Deus. Olha, aqui quem está falando é fulano. Olha, o responsável... Tá percebendo? Ele está dizendo aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Tudo isso que nós estamos passando é para ajustar as nossas perspectivas. Não olhe com o seu olhar, olhe com o olhar de Deus. Assim que o povo de Judá soube dessa notícia, tudo mudou. Eles começaram a olhar para aquele exílio de uma forma diferente. O segundo ajuste que Deus estabelece nesse tempo. Lê comigo aqui. Nós vamos ler o versículo 5, 6 e 7. O texto diz assim: edificai casas e habitais nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O segundo ajuste está aqui. É o ajuste da atitude. Perante essa situação, perante tudo isso que está acontecendo, você espera, presta atenção, que a conversa aqui vai estreitar agora. Olha aqui para mim, olha aqui. Você espera a atitude de Deus? Você espera a atitude do seu patrão? Você espera a atitude dos seus pais? Você espera a atitude do seu marido? Você espera a atitude da sua esposa? Você espera a atitude dos seus filhos? Você espera a atitude do seu pastor? Você espera a atitude do primeiro-ministro? Você espera a atitude do presidente? Você espera a atitude do presidente da Comissão Europeia? E a sua atitude? A sua. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando com eles aqui, meu filho. Você acha que eu trouxe esse tempo para você ficar paradinho em casa? Não. Esse tempo é um tempo de você ter atitude. Sabe o que Deus está fazendo? Eu preciso falar, eu tenho que falar. Posso falar? Vou falar então. Você lembra quando você falava assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor?
Ah, pastor, eu não tenho tempo de cuidar da minha casa. Ah, pastor, eu não tenho tempo. O senhor fala sempre em examinar as escrituras, mas eu só leio porque eu não tenho tempo. Deus está falando com eles aqui, meus filhos. Nada de ninguém parado. Vamos planejar. Vamos estruturar. Ah, eu nunca consegui fazer uma economia porque eu não tinha tempo de fazer um plano de caixa. Você tem todo o tempo agora. Já fez? Você já limpou sua casa? Você já organizou a despensa? Ou continua essa bagunça? Porque a nossa casa, o nosso carro, tudo que nós temos e somos é um reflexo daquilo que nós somos no nosso interior. Repare que quando você está bem, você levanta, e aí você lava a roupa, passa, cozinha, não é verdade? Você ora, você jejua, mas quando você está triste, não dá vontade nem de olhar para aquilo. Porque você é reflexo. Deus está falando para eles, meu filho, eu não vos levei para o exílio para vocês ficar de cabeça baixa. Eu não vos levei no exílio para você ficar... Não. Eu levei para você trabalhar. Eu levei para você tirar uma perspectiva. Deus te trouxe aqui hoje simplesmente para lhe dizer: você não está morto. Prossiga, porque eu tenho um propósito. É nesse tempo que um dos maiores empresários, ele teve uma nova ideia. Você sabia que as novas ideias, elas são geradas quando a nossa mente está descansada? Você sabia que as novas ideias, você acha que eu não estou cheio de planos, não? Você vai ver. Nós vamos sair dessa quarentena muito mais fortes do que nós entramos nela. Porque eu já estou cheio de plano, já estou cheio de projeto. A igreja não parou, você vai ver alguma coisa diferente aqui na igreja quando você voltar. Você vai ver. Não, parei não. Isso é que era doce, como se diz aqui em Portugal. Não parei, é um tempo de nós reinventarmos. É um tempo de nós olharmos, é um tempo de nós levantarmos cedo. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer diferente? Porque da mesmice eu já estou farto. O que eu posso fazer? Meu irmão, se você não está onde você sonhou, faça de onde você está aquilo que você sonha. Não espera chegar lá, não. Eu só vou limpar minha casa quando eu tiver uma casa toda pintadinha. Não. Comece limpando agora. Glória a Deus, aleluia. Que sala linda que eu tenho, que quarto maravilhoso. Não, eu só vou arrumar minha caminha como deve ser, depois que eu comprar um colchão novo. Não. Coloque o melhor edredom, viva o dia de hoje, estabeleça momentos hoje. Meu irmão, nós não podemos esperar chegar lá para viver os sonhos. Faça do lugar que você está o sonho. É isso que Deus estava falando com ele aqui. Meu filho, não deixa de fazer filho não, pode fazer filho. Isso é só um incentivo. Meu filho, edifica casas, trabalha, planta pomares. Porque vocês vão viver isso por muito tempo. Mas nesse tempo eu vou vos ensinar. Nesse tempo você vai produzir. Nesse tempo você vai fazer alguma coisa. Nesse tempo você vai se reinventar. Nesse tempo vocês vão orar pela cidade. Nesse tempo você vai ser bênção na vida da sua família. Nesse tempo, olha, eu, por exemplo, eu não tinha oportunidade de sempre falar com os meus pais via webcam. Falava de vez em quando, agora não. Agora eu tenho um tempo, eu determinei um tempo para estar com eles. Tem dia no final do dia, fico uma hora com eles conversando, brincando, rindo, com meu pai, com a minha mãe. Eu não sei até que dia que eu vou ter eles. Eles não sabem até quando vai me ter. Não é verdade? Esse tempo é um tempo de você se aproveitar. Não é um tempo de você se prostrar. Não é um tempo de você cruzar os braços. Não é um tempo de você abaixar a cabeça. Não é um tempo de você ter atitudes. É um tempo de você avançar. É um tempo de você fazer algo novo. Eu desafio você aqui hoje
a sair dessa quarentena diferente. Porque é esse o plano e o projeto de Deus. Nós precisamos aprender com os apóstolos que nos inspiram. Quando nós falamos de apóstolo Paulo, quando nós falamos de homens e mulheres, abra comigo a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha só para você ver que interessante. Talvez você não se encontre na situação que Paulo se encontrava. Paulo diz aqui assim, ó. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Uau! Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que com Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nessa altura, o apóstolo Paulo era prisioneiro de dentro de uma prisão. Ele era prisioneiro e ele falava uma coisa dessa. Você confinado, o que é que Deus quer de mim? Ai, o que é que Deus vai fazer? Deus quer te ajustar, meu irmão. Deus está ajustando as suas atitudes. Para de murmurar, para de se tornar vítima da circunstância. Levanta, age, faça algo diferente. Esse negócio de dormir 4 da manhã e acordar 2 da tarde, isso não dá vida para ninguém não, meu irmão. Acorda. É um tempo de gerar atitude. É um tempo de fazer algo novo. É um tempo de se reinventar. É um tempo de cuidar dos filhos. É um tempo de ensinar os filhos. É um tempo de fazer algo novo. Esse é o segundo ajuste. O primeiro ajuste é o ajuste da perspectiva. O segundo ajuste é o ajuste da atitude. Você lembra qual foi a sua nova atitude nos últimos tempos? Olha, pastor, em 1990 eu fiz isso. Olha, pastor, em 2004, nossa, pastor, tive uma atitude. Meu irmão, acorda, nós estamos em 2020. E se você ainda não chegou lá, nós já estamos em abril, viu? Já estamos terminando abril. Que você ainda está em 1990. Acorda, atitude. Deus falou com esse povo, vocês estão exilados por um propósito, vocês estão fechados em casa por um propósito, vocês estão ali fora da vossa terra por um objetivo. Ajuste de perspectiva, ajuste de atitude. Agora vamos ler versículo 8, 9 e 10, para nós entendermos qual que é o próximo ajuste. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 29, 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentai para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ai, meu Deus. Esse terceiro ajuste das engrenagens, está vendo as engrenagens? O terceiro ajuste das engrenagens que Deus está fazendo agora, que você precisa fazer nesse tempo, é o ajuste de sintonia. O ajuste de sintonia. A Bíblia diz, em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Existe um canal que você precisa sintonizar. Talvez você está muito sintonizado na emissora do canal 3, na emissora do canal 4, na emissora do canal 1, nas emissoras de jornalísticas de todos os canais da Telecabo. Talvez você está mais sintonizado nesses canais do que no canal correto, que é Jesus. Talvez você tenha mais tempo para ouvir notícias do que para ouvir a palavra de Deus. Você não perde um noticiário, mas no culto, até online você chega atrasado. Até em culto online você está chegando atrasado, meu irmão. Misericórdia! Até em culto online você chega atrasado, meu irmão. Sabe o que é isso? É motivação errada. É princípios errados. Sabe por quê? Ai, Jesus, eu falo tudo. Pois ainda me criticam. Ninguém está vendo, mas o Todo-Poderoso está vendo o seu compromisso. Ajuste a sua sintonia. Ajuste o seu compromisso. Ajuste, porque esse tempo é um tempo de ajuste. Repara que Deus está parando tudo. Deus está dizendo assim, ó. Eu vos parei. Eu parei tudo para vos ajustar. Aí é como se ele quisesse dizer assim: eu não quero vos iludir. Eu não quero. Eu não quero vos falar aquilo que você quer ouvir. Porque ele fala que os sonhadores falam aquilo que é o seu próprio prazer. Ele fala em falsos profetas. Ele fala em homens que não honrem a palavra. Ele está dizendo, eu estou parando, sabe por quê? Sabe por que eu estou te levando vocês no exílio? Sabe por que o Covid-19 está chegando? Sabe por quê? Eu não quero vos enganar. Eu não quero vos enganar. O verdadeiro evangelho, sabe qual que é? Não tem nada de cor-de-rosa, não tem nada de florzinha, não. Isso é algo que está pintando na sua cabeça. O evangelho verdadeiro é aquele que você tem que negar-se a si mesmo. É aquele que você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. É esse o verdadeiro evangelho. E nesse tempo você pode perceber, todos estão voltando para ele. Todos. Pessoas que nunca ouviu falar de Jesus estão procurando a Bíblia. Pessoas que nunca ouviu falar de Jesus estão procurando a palavra, estão procurando um culto. Mas isso é bom, isso é excelente. O objetivo é esse mesmo. Ele veio para isso. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que necessitam. Mas ele está dizendo, eu vos parei, porque eu não quero. Só que, ao mesmo tempo, você precisa entender isso. Eu preciso falar com muito cuidado e com muito amor. Ao mesmo tempo que há uma procura exacerbada, ao mesmo tempo que há uma procura muito grande, existe uma oferta muito grande. E aí é que pode morar o perigo. É exatamente aquilo que você faz na sua televisão. Tal, 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 tal. O comando está ali, não tá? O controle remoto está ali, não tá? E você vai escolhendo. Não tem muita oferta? Aonde é que você tem sintonizado? Você tem ouvido? Os tagarelas todos estão aí na internet? Há pessoas que eu tenho até dificuldade de saber. Que hora que essa pessoa ora, que hora que essa pessoa jejua, que hora que essa pessoa lê a Bíblia, que horas que essa pessoa tem comunhão com a família, que hora que essa pessoa prepara uma palavra para poder vomitar na internet. Eu tenho minhas dúvidas. Passo o dia todo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, meu. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode falar daquilo que você vive. Essa palavra é dura, mas é feita com amor. Porque o próprio Deus, ele pede ao profeta Jeremias para dizer:
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome: eu não vos enviei, diz o Senhor. É muito sério isso. É muito sério. Muito, mas muito sério. Porque nesse momento você encontra profeta do caos, você encontra profeta da morte, você encontra profeta do achômetro. Ah, eu acho isso. Não tem que achar nada, meu irmão. Tudo está aqui na palavra. Jesus, quando acaba de ministrar a ceia, ele deixa de uma forma muito clara, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor. Quando é lá no versículo 30 e qualquer coisa, que eu não me recordo agora, mas você pode ver o último versículo do texto da Santa Ceia, ele diz: está tudo dito. Quando eu vos buscar, eu digo o resto. Eu digo o que falta. Eu digo o que é preciso, o que é necessário. Preste bastante atenção. Nós precisamos entender. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: tome cuidado. Eu sei que é muito mais fácil eu ouvir alguém falando do que eu ler um capítulo da Bíblia. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, meu filho, quando você abre essa Bíblia, é Deus falando com você. Agora, eu não tenho culpa se você não está satisfeito com o que Deus está falando. Eu realmente tenho pratos que eu não gosto, não. Realmente tem pratos que eu não gosto. Reparem, nós temos aí homens e mulheres de Deus fantásticos. Homens de Deus. Homens que abrem a boca, você vê exalar o Espírito Santo das palavras. Você vê que a pessoa tem uma vida com Deus. Você vê que a mulher, o homem, o jovem tem uma vida com Deus. Mas cuidado, o Senhor está trazendo. Retornem à palavra. Retornem à palavra integral. Hoje tem sido pregado: volte para Jesus, você vai ser salvo. Volte para Jesus que o Covid vai embora. Mentira! Ele estabeleceu um tempo, e esse tempo foi estabelecido por Ele. Não acredite. Volta para Jesus, sua vida vai... Mentira! Não foi esse o evangelho que Jesus pregou. Não foi esse o evangelho que Jesus determinou. Abra comigo a sua palavra em 2 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, dissimuladamente, com jeitinho, entendeu? Ai, que coisa tão boa, pumba, quando está lá, já sua mente já está, já foi roubado. Dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Farão comércio de vós. Muito falar aqui, mas pronto. Com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esse tempo é de ajuste, meu irmão. Esse tempo está falando assim: sintonize no canal certo. Não existe outro canal. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida.
Não se engane, não é com palavrinhas doces que você vai lá. É com atitudes reverentes, é com atitudes firmadas na palavra, é com atitudes que mudam a sua vida e a sua história. Isso é que vai fazer você ser um crente diferente. Não tente proibir Deus tratar das nações. Não tente proibir Deus tratar dos povos. Não tente proibir Deus tratar das línguas, porque toda língua confessará e Jesus é o Senhor. Mas não é da sua forma, é da forma dele. Não é no seu modelo, é no modelo dele. Se você crê na sua casa, pode dizer um amém. Sintonize os seus olhos, sintonize a sua mente e sintonize o seu ouvido naquilo que te alimenta, naquilo que te faz crescer, naquilo que te faz ser um homem e uma mulher diferente. Jeremias, capítulo 29, verso 11, vamos para o quarto ajuste. Já estamos quase terminando. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Reparem em algo muito interessante. O próprio Deus, ele está fazendo isso para te dar um fim que você deseja. Mas de uma forma tão especial, repare que Romanos 8, 28 está aqui sendo expresso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós não queremos viver todas as coisas. Nós só queremos viver parte das coisas. Mas o nosso Deus é um Deus integral. Nosso Deus é um Deus inteiro. O nosso Deus é uma porção completa. Ele não faz uma coisa sem fazer a outra. Repara que eu é que sei. Ele está assim, povo, por favor. Para de murmurar, entenda o propósito. Porque se você não entender o propósito, você não vai conseguir viver nesse tempo. E ele diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aí ele fala pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar aquilo que vós desejais. Repare que o objetivo de Deus é um objetivo de satisfazer o desejo do seu coração. Por isso é que ele te diz, alegra-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. O quarto ajuste. Primeiro ajuste, perspectiva. Segundo ajuste, é o quê? Segundo ajuste, o ajuste de atitude. O terceiro ajuste, ajuste de sintonia. O quarto ajuste é o ajuste de confiança. O Senhor já disse. Por que você está preocupado? Por que você anda aí agitado de um lado para o outro? Por quê? Por que você está aí? Nervoso em casa? Nervosa? Sabe por que você está nervoso? Sabe por que você está nervosa? Sabe por que você está brigando com todo mundo? Sabe por que você está agitado? É porque você não tem confiança naquilo que Deus disse. Deus disse, eu é que tenho. Não é você não. Eu é que tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus, você precisa confiar que a aliança que você tem com Deus é uma aliança de sangue. A aliança que Deus fez com você não é aquela que você faz hoje e quebra amanhã. A aliança que Deus fez com você não é aquela aliança que você faz hoje e semana que vem, se você mudar de ideia, você muda. A aliança que Deus fez com você é uma aliança de sangue. É uma aliança de sangue. É uma aliança de sangue. A Bíblia diz que o Senhor disse assim, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos estão mais elevados. Eu consigo ver num plano diferente. Eu consigo ver num modelo diferente. Os meus planos são planos de paz para a sua vida. Alguma vez eu já menti para você? Deus está te perguntando. Deus te separou nessa noite para te perguntar. Alguma vez eu já menti para você?
Alguma vez eu já te enganei? Alguma vez eu falei e não cumpri? Eu não tenho dúvidas daquilo que eu quero para você. Independentemente, eu não tenho dúvidas daquilo que eu quero para você. O que eu quero para você é vos dar o fim que vós desejais. Os meus planos são planos de paz. Deus te trouxe aqui hoje neste culto, nessa transmissão, para lhe dizer que ainda que você não entenda a rota ou o caminho, Ele te traz aqui para lhe dizer, vai dar tudo certo. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, ainda que você diga, eu não estou compreendendo nada, eu não estou entendendo nada, você não precisa entender, você precisa crer. Pode ficar tranquilo. Eu já sei como eu vou fazer tudo. Pode ficar descansado. Eu já sei como é que vai funcionar. Os meus planos são infalíveis. Eu já tenho tudo planejado. Descansa o seu coração. Descansa a sua alma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. O que Deus está dizendo aqui para você, no ajuste de confiança, dose as notícias. Sabe o que é dosar as notícias? Dosar as notícias é você. Dosar as notícias é você alinhar as notícias do céu com a sua vida. É você não deixar de ouvir as notícias da terra. Porque quem ouve as notícias da terra, quem deixa de ouvir as notícias da terra, se torna um pouquinho ignorante. Nós precisamos ouvir, mas nós também precisamos ouvir as notícias do céu. Porque os planos deles são muito maiores e melhores do que o nosso. Continua firme, ainda que você não entenda o caminho, pode ficar descansado, vai dar tudo certo. Eu é que sei os planos que tenho para você. E esses planos eu posso lhe dizer, se você confia em mim, são planos de paz. Ainda que as circunstâncias, elas não estão como você acha que tem que estar. Pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Vai chegar, nós vamos chegar na rota certa, nós vamos chegar no caminho certo e vai funcionar tudo bem. Pode ficar descansado. Essa é a notícia que Deus tem para você hoje. Quero que você abra agora no versículo 12. Nós vamos ler 12, 13 e 14. Então nós já falamos que o primeiro ajuste é o ajuste de perspectiva. O segundo ajuste é o ajuste de atitude. O terceiro ajuste é o ajuste de sintonia. O quarto ajuste é o ajuste na sua confiança. E agora nós vamos para o quinto ajuste, quinto e último ajuste. Versículo 12, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Palavra de Deus não mente. E farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações. Deus está dizendo para você, pode ficar tranquilo que nós vamos voltar a congregar. Mas é no meu tempo, não é no seu. Descansa. Relaxa. Folga. Aqui quem está no comando não é você não, é Ele. Ele está aqui, ó. Sereis achado de vós, diz o Senhor, congregar-vos-ei a vossa sorte. Congregar-vos-ei os de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Existe uma promessa, e essa promessa não sou eu que defino, é o meu Deus é que define. Essa promessa está estabelecida. E o último ajuste, Deus está dizendo assim: então me invocareis e passareis a buscar-me a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
O quinto ajuste é o ajuste de prioridade. Ai, como esse ajuste dói! Você que entende um pouquinho de mecânica, você que entende um pouquinho de máquina, todo aperto numa máquina, ela tem um torque especial, ela tem um torque específico. Esse torque é a medida de aperto para o parafuso não espanar. É a medida de aperto que o parafuso tem para ele sustentar aquilo que precisa sustentar. Talvez você já esteja entendendo o que eu quero dizer. Ajuste de prioridade. É duro nós dizermos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus não divide o primeiro lugar com ninguém. Ou ele está em primeiro lugar na sua vida, ou ele não vai estar em lugar nenhum mais. É duro. É duro nós termos que falar isso. A relação com Deus, ela precisa ser uma relação especial. Estando na Babilônia ou estando em Judá. Estando na Babilônia ou estando em Jerusalém. Estando em casa ou estando aqui na igreja. Estando com emprego ou sem emprego. Estando com problemas ou sem problemas. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Senhor precisa enxergar o seu coração, enxergar a sua confiança. Hoje Ele te trouxe aqui para ver a sua perspectiva, para mudar a sua perspectiva. Ele deu um ajuste na perspectiva. Não olhe para aquilo que o homem fala, não olhe para aquilo que o homem diz, olha para aquilo que eu digo. Não faça como a maioria, porque senão o seu resultado vai ser o da maioria. Ele ajustou a sua atitude hoje. O ajuste na atitude. Se você fizer o que você sempre fez, o seu resultado será o que você sempre teve. Se você não mudar a sua atitude, nada vai mudar. Perspectiva, atitude. Olha que interessante. Perspectiva e atitude. Logo a seguir ele fala: meu irmão, sintonize no canal certo. Sintonize no mover certo. Sintonize na notícia certa. Evangelho quer dizer boa notícia. Você tem a opção de sintonizar na má notícia, ou você tem a opção de sintonizar na boa notícia. Você tem que sintonizar. E logo depois ele diz: agora eu quero ajustar a sua confiança. Esse tempo, olha que interessante. Olha que interessante. Esse tempo de ajuste de confiança. Você já parou para pensar em algo muito interessante? Esses dias eu vi uma jovem que é filha de um banqueiro que morreu do Covid-19. Ela deu uma reportagem e disse assim: o meu pai morreu precisando daquilo que é de graça, o ar. A filha desse banqueiro que foi vítima do Covid-19, ela declarou para a imprensa: infelizmente, nós somos milionários, mas o meu pai morreu necessitando daquilo que é de graça, que é o ar. Deus está ajustando a confiança. Não confie no seu braço. Não confie na força dele. Não confie naquilo que são planos seus. Ele diz: os teus planos podem ser frustrados, mas os meus planos para você são planos de paz e não de guerra. A confiança precisa ser ajustada. A prioridade, você precisa colocar Deus no lugar dele. Esse é o último ponto, o ajuste da prioridade. Em confinamento ou estando livre, trabalhando ou desempregado, doente ou são,
nós precisamos seguir confiando nos passos do Mestre, porque é Ele que sabe, Ele é que tem o melhor para nós. Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele poderia ter dito muito bem nesse texto, busque todas as coisas, que eu me acrescento no meio delas. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que a prioridade é do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, e que você começasse a declarar essa canção. Faça dessa canção a sua oração. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Faça dessa canção a sua oração. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Glória a Deus! Eu tenho um Deus que não vai deixar. Abraça a sua família, dê a mão à sua família aí em casa. Diga para o seu marido, nada vai nos matar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está a palma de vazão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. ainda. Declare na sua casa. Declare na sua Não casa. haja fruto da vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria Declara na sua casa. amanhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. ainda que a figueira não floresça. Declare essa verdade na sua casa. Proclame essa verdade na sua casa. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
a figueira não floresça, e não haja fruto ainda que não haja fruto na e o vide, produto da oliveira, você vai se alegrar porque você confia no Senhor. Você confia na força do seu poder. Você não confia nas notícias. Você não confia nas circunstâncias. Você confia no Senhor. Queria que você colocasse a mão no seu peito agora. Talvez essa noite foi uma noite em que a palavra te confrontou muito. Eu quero lhe dizer que antes de confrontar você, ela confrontou a mim. E eu pude chorar na presença de Deus e diz: ajusta tudo que tem que ser ajustado. Ajusta tudo que é necessário ser ajustado. Pode apertar. Eu falava com o Senhor na minha oração. Aperta, Senhor. Pode fazer o que for necessário nesse tempo. Eu quero sair daqui ajustado com o Senhor, ajustado com a sua palavra, ajustado com aquilo que o Senhor necessita que eu esteja. Eu não quero sair daqui com as minhas motivações erradas. Se você foi ajustado nessa noite e doeu um pouquinho, não preocupe. Essa dor, ela vai produzir esperança. Essa dor, ela vai produzir vida. Ele corrige a quem Ele ama. E se Ele te corrigiu hoje, é porque Ele te ama e tem um propósito na sua vida. Faça essa oração comigo. Senhor, neste momento, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E a partir de hoje o Senhor pode ajustar tudo o que for necessário. O Senhor pode ajustar tudo aquilo que for preciso. Eu quero ser usado de uma forma justa na tua obra. Eu quero ser usado de uma forma justa na minha casa, na minha família, no meu GC, no meu ministério. Ajusta, Senhor. Ajusta tudo o que for necessário. Senhor, por um tempo eu andei ajustado, mas depois eu fugi dos caminhos do Senhor. E hoje eu estou retornando, Senhor, completamente solto, completamente bambo, completamente desajustado. E eu me entrego nas mãos do Senhor agora para que o Senhor ajuste. Use o teu Espírito Santo, use a tua palavra, use a tua correção, para que eu possa ser ajustado hoje, Senhor. E que nós possamos viver aquela realidade do ladrão na cruz, em que Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É hoje, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Entenda, a salvação é instantânea, o retorno é instantâneo. Você que fez essa oração, eu quero que você mande uma mensagem para nós no 916008010. Nós queremos conhecer você, nós queremos orar por você, nós queremos discipular você, nós queremos enviar material de discipulado para você, nós queremos te ajudar a ser ajustados pelo Senhor, nós queremos ajudar o Espírito Santo a te ajustar, nós queremos ajudar você a crescer, não só em estatura física, mas crescer no conhecimento da palavra também, no conhecimento de Deus. Eu vou esperar você, porque eu quero poder dizer: seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo ao reino, seja bem-vindo, porque o Senhor, Ele te recebe. Ah, como foi bom nós estarmos aqui hoje. Eu quero que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, e que você tenha uma semana acima da média, que você tenha uma semana exatamente como a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com seus ajustes, seja com a sua semana, em nome de Jesus. Jamais esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com ajustes é uma segunda de primeira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Levante o teu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde
sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Na presença seja em ti, onde serves, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte, ele é forte, pelo dia, pela noite, em tua ida, a chorares, a sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte.